Vamos lá, estamos iniciando agora o estudo do capítulo 2 do livro, que aborda patrimônio e resultado. Nessa primeira aula, a gente vai se concentrar nos conceitos de patrimônio. Na segunda aula, nos conceitos de resultado. Vamos lá, então. Como todos já sabem, o curso está baseado no meu livro, né? Contabilidade Geral Esquematizada, editora Saraiva. Vamos lá, então. O conceito de patrimônio está atrelado ao conceito de bem, de direito e de obrigações, né? Contabilidade é a ciência das contas. Desde que o homem se preocupou com o amanhã, se preocupou também em fazer conta. Quando fazíamos lá, contar uma pedrinha lá para controlar as nossas necessidades pré-históricas, aquilo já foi o início da contabilidade. Por que você está fazendo concurso público? Não sei se eu já fiz essa pergunta, mas você está fazendo concurso público porque você quer uma renda melhor e estável, mas uma renda essencialmente melhor, porque somente com renda melhor você vai cobrir, vai superar os seus gastos com as suas despesas, né? Aí vai sobrar dinheiro para você poder investir no seu patrimônio. Seja comprando uma casa, um carro, móveis, utensílios, geladeira, fogão, tudo mais, melhor. Poupança, aplicação financeira, pensar na aposentadoria, somente com uma renda muito maior do que as suas despesas. Você vai conseguir construir um patrimônio. Então você quer ter resultado melhor para poder construir um patrimônio. Então veja que intuitivamente a gente trabalha com contabilidade na cabeça. Quero renda melhor para cobrir consumo. E essa sobra vai construir patrimônio. Então são dois universos que eu quero que você comece a entender, criar e organizar na sua mente para entender melhor a contabilidade, né? O aumento ou a diminuição do seu patrimônio, o aumento ou a diminuição do patrimônio em um determinado período que você vai medir depende do resultado. Ponto. Certo? Vamos imaginar que você tem apenas um carro. Olha só. 40 mil reais é o seu carro. Certo? 40 mil reais. E está tudo azul aqui, não está destacando muito, né? Vamos trocar a cor da canetinha. Vamos botar vermelha aqui. Se seu carro vale 40 mil reais e as dívidas que recaem sobre ele, financiamento a valor presente e multas, 15 mil reais, portanto, dizemos que a situação líquida do seu carro é de 25 mil reais. Se alguém fosse comprar seu carro, só iria pagar 25 mil. Não é porque ele vale 40 que alguém vai pagar 40. Tem que diminuir o quê? As dívidas que recaem sobre ele. Então dizemos o seguinte: patrimônio bruto que você tem é o carro. Vamos imaginar que esse seja seu único bem. Menos as dívidas que recaem sobre ele, todas elas, multas e financiamento a valor presente, o valor do carro menos as dívidas dá a situação líquida do carro, que em contabilidade a gente chama de patrimônio líquido. Se esse fosse seu único bem, essa seria a sua poupança até esse instante. Perfeito? Muito bem. E aqui eu desenho para você esses dois universos que eu quero que você represente na cabeça a partir de agora, como dois cadernos. Vamos começar a organizar a sua vida contábil. Faça um caderno. E num caderno você vai registrar tudo que acontece no universo do seu resultado. Num outro caderno você vai registrar o patrimônio que você tem e vai construir, e vai ampliar. Perfeito? Resultado, já vai entender melhor. Vamos esmiuçar agora. Na próxima aula a gente vai para resultado, mas agora a gente vai esmiuçar o mundo do patrimônio. O seu mundo do patrimônio, se agora pedisse para você listar, como faço normalmente nas minhas aulas, te desse alguns minutos, pensa um pouquinho aí. De que consiste seu patrimônio? Você iria listar seu carro, sua casa, sua televisão, suas roupas. Você iria listar um monte de bens. Talvez alguns direitos. Aplicações financeiras são direitos. Na maioria das vezes as pessoas esquecem das suas dívidas. As suas dívidas fazem parte do seu patrimônio. Aliás, as suas dívidas comprometem o seu patrimônio. Se você não pagar suas dívidas, o banco, a instituição financeira, vai em cima do seu patrimônio para tomar ele de você, para leiloar ele e para quitar a dívida. Certo? Então o seu patrimônio está garantindo suas dívidas. Quer você queira, quer você não queira. Faz parte do seu patrimônio, então, bens, direitos e obrigações. Bens.
O que é um bem? De forma bem resumida, um bem é aquilo que tem valor, que pode ser mensurado e que está com você para ser usado agora. Certo? Então tudo que você tem na sua casa, geladeira, fogão, tudo que você está vendo aqui no meu estúdio, né? Tudo são bens meus ou bens seus. Estão com a gente e podemos usar agora. Computador, câmeras, livros, carro, televisão, geladeira, cama, fogão, tudo. Né? Então veja a definição sobre a ótica do direito. É tudo aquilo que pode ser objeto do direito para ser utilizado e apropriado. Ótica da economia, satisfazer necessidade humana, mas ótica da contabilidade, que é o que interessa para você. São itens tangíveis, e na maior parte das vezes, pessoas físicas têm itens tangíveis, mas podemos ter itens intangíveis também. Perfeito? Uma aplicação financeira é um item intangível, né? Um monetário e intangível. Né? Mas existem outros bens que são nossos, que podem ser nossos, intangíveis. Imagina que você tem um direito sobre um direito autoral. Né? Eu sou autor, tenho um livro, tenho um direito autoral. Certo? Isso é um bem que eu tenho. Intangível é um direito autoral. Ó, são bens tangíveis e intangíveis meus, né? E que eu estou utilizando. Isso é bem. Os bens, como já discutimos, podem ser tangíveis, em sua grande maioria, mas também intangíveis. Exemplos de bens, ó, máquinas, veículos, edifícios. Os tangíveis são sinônimo de corpóreo. Intangível é incorpóreo. Ora, os bens intangíveis clássicos numa empresa. Marca. A Bombril é dona de uma série de marcas. Aquilo tudo tem valor. Imagina o valor da marca Nescafé para Nestlé. Bilhões de reais. É intangível, é um bem. Está com ela. Ela está utilizando essa marca. É intangível. Direitos de concessão. A gente está acompanhando a venda de direitos de concessão de aeroportos, de estradas, de telefonia. Né? Isso são direitos. Empresas que compram isso compram um pedaço de papel para explorar uma atividade, seja ela de estrada, de telefonia, de aeroportos, concessões públicas, são bens intangíveis. Direito. O que é direito? Direito que uma empresa tem, que nós temos, são valores nossos também. Tem que poder ser quantificáveis, mas que não estão conosco, estão com terceiros. Na pessoa física, quando você empresta um dinheiro para um irmão, empresta um dinheiro para um cunhado, isso é um direito que você tem, é um valor seu, mas que está com terceiros. Você não pode usar agora. Perfeito? Então, uma aplicação financeira é um valor que é seu, mas que está sendo administrado por um banco. Um depósito bancário também. Muitos acham que depósito bancário é um bem. Ah, eu posso usar agora, eu posso fazer um saque, mas vai fazer o saque nos limites que o banco te autorizar, nos horários que ele permitir. Então você tem direito a saque, isso não é um bem, é um direito a saque. Certo? Então, o que é um direito? É uma riqueza nossa que está com terceiros. Valores e títulos que representam empréstimo, aplicações que a gente concede. Créditos concedidos a terceiros de uma maneira geral. Uma empresa vende, fornece mercadorias para o cliente pagar em 30, 60, 90 dias. Para a gente pagar em 10 vezes um livro que compra numa editora Saraiva. Deram crédito para a gente, certo? Quando a gente concede esse crédito, se somos nós a empresa que está vendendo e concedendo o crédito, nós temos riqueza nossa em poder de terceiros. Esse alguém vai nos pagar ao longo do tempo. Obrigações de terceiro para com a sociedade, claro. Nosso direito é obrigação de terceiro para conosco. Os direitos, assim como as obrigações, vamos ver em seguida, as bancas examinadoras, separei uma questão aqui para você conhecer, dividem os direitos em direitos de funcionamento e direitos de financiamento. O que é direito de funcionamento? É um direito ligado à atividade da companhia. Então, se minha irmã tem uma papelaria, ela vende a crédito. Né? Então, costumeiramente, tem que deixar pai de aluno vender livro com chequinho pré-datado para 30, 60 dias, 90 dias, às vezes até mais no início do ano. Né? Se eu concedo crédito a um cliente, isso é em função do meu negócio, da minha operação. Isso é um crédito de funcionamento. Certo? É o que está aqui. Ó.
subdivisão em crédito de funcionamento e financiamento. No slide seguinte eu dei exemplos para você. Os créditos de funcionamento são aqueles que têm a ver com as operações comerciais. Por exemplo, crédito concedido a cliente. Ou, às vezes, eu faço um pedido grande num fornecedor e o cara é pequenininho. Eu preciso adiantar um valor para ele, certo? Então, adiantei um valor para ele, é um crédito de funcionamento. A gente costumeiramente, nas empresas, tem direito a recuperar impostos. Então, os impostos a recuperar são créditos. Valores que eu tenha pago duplicado, imagina na sua casa, você não pode pagar uma conta de luz 2 vezes, energia. Às vezes o pai paga, o filho paga pela internet, não sabia que o pai estava preocupado com aquela conta. Aí você paga 2 vezes. Se você pagou, você acabou de estabelecer um crédito, porque a operadora de energia elétrica, ao perceber os 2 pagamentos, vai creditar você. Você tem um crédito que vai ser usado na próxima conta, para proporcionar para você um abatimento e você pagar menor. Agora, o que é crédito de financiamento? Crédito de financiamento tem a ver com atividades financeiras. Se eu faço aplicação de recursos, isso é crédito de financiamento. Então, as aplicações financeiras, empréstimos que eu concedi, isso é empréstimo concedido e aplicação financeira, basicamente. São os créditos, valores meus que estão com o terceiro, mas isso aqui tem nada a ver com a atividade da companhia. São, digamos assim, estranhas à atividade da empresa. A atividade da empresa é vender para cliente, conceder crédito, vender mercadoria. Perfeito? Exemplos que eu botei para você aqui de bens e direitos. Dinheiro espécie, dinheiro que você tem no bolso, isso é um bem. Dinheiro no banco, isso já não é bem. Você tem direito a sacar nas condições do banco. Aplicação em poupança, do mesmo jeito. Tem limitantes para você sacar. Né? Empréstimo a parente e amigo. Se você concedeu empréstimo a parente e amigo, é um direito que você tem a receber. Às vezes você não recebe nunca mais. Né? Um bem, um carro, é um bem tangível. Não interessa se o carro está financiado. Está com você? Você está usando? Então é seu. Acabou, então você está usando. Então é bem. Residência, não interessa que está financiada. Está morando nela? É bem. Aqui, móveis e utensílios não estão com você? É bem. Não interessa que tem carnê, está pagando o móvel. Joia, está pagando o carnezinho para a joalheria. Não interessa. Então é bem. Obrigação. Conceito de obrigação. Agora é o inverso. Então, conceito de obrigação é o inverso. Né? Então, uma obrigação aí é um valor de terceiro que está comigo, sou eu que estou com o valor de alguém, né? É o que está aqui, são direitos de terceiros em poder da entidade, certo? Que a gente chama de dívidas que nós temos, de débitos que nós temos. Ou de capital de terceiro, voltando um pouquinho, capital de terceiros. Né? As obrigações que eu tenho é o capital de terceiros que está comigo. Então está aqui, obrigações, num quadrinho resumido, diagramado, como eu gosto, débitos ou dívidas da entidade. São compromissos com terceiros, são empréstimos obtidos. Não confunda com empréstimo concedido. Hein? Empréstimo concedido é a aplicação que eu faço. Obrigações legais diversas, impostos que eu tenho a pagar. Aí não é a recuperar, é a pagar. Tipo de obrigações. Do mesmo jeito que os créditos, as obrigações eu tenho débitos de funcionamento e débitos de financiamento. Mesmo raciocínio. O débito de funcionamento é salário a pagar para o empregado, imposto a pagar, contas com os fornecedores, dívida que eu tenho com o fornecedor. Isso são as dívidas normais, né, da operação. Diferente de um empréstimo que eu fiz. Empréstimo é uma operação financeira, então é débito de financiamento. Então, pronto, empréstimo. Eu botei como exemplo aqui um arrendamento, porque um arrendamento é um leasing. O leasing é uma dívida financeira, certo? Equação fundamental do patrimônio. A gente intuitivamente acabou de aprender ela, porque na hora que a gente diz que bem mais direitos é igual a quê? A obrigação mais PL, isso é a equação fundamental do patrimônio. Quando eu fiz aquele desenho do carro, eu disse para você o seguinte, o carro, 40 mil, parte eu comprei com o meu capital,
a situação líquida do carro. Parte foi com capital de terceiros. Ó, isso é a equação fundamental do patrimônio. Meus bens sempre serão iguais. A minha poupança, que é o PL, mais o capital de terceiros. Os valores que eu pedi emprestado para comprar o carro. Sempre. Bens mais direitos em contabilidade eu chamo de ativo. Vai aprendendo essa palavrinha nova. Bens mais direitos é o meu ativo. Obrigação a gente podia chamar de dívida. E eu posso chamar de capital de terceiros. O PL é a situação líquida. PL eu sempre calculo por diferença. O que é o PL? É o ativo menos o passivo. Claro. Vamos lá. Aprenda o seguinte. Voltando um pouquinho. O PL é o meu capital, o capital próprio. Minha poupança é o dinheiro dos sócios. As obrigações é o dinheiro de terceiros. Olha que interessante. Eu posso chamar o lado direito desse relatório de recursos. O lado esquerdo eu chamo de aplicação. Então, os recursos que eu recebo dos sócios e que eu tomo emprestado, eu apliquei na minha conta bancária, comprei mercadorias, comprei carro, comprei máquina, comprei imóveis, certo? Então, o lado direito desse balanço, desse relatório chamado balanço patrimonial, é a origem dos recursos. O lado esquerdo, que é o ativo, os bens e os direitos, é onde eu botei os recursos, onde eu apliquei os recursos. Não esqueça desse sinônimo. Falou em recurso, lado direito. Falou em aplicação, lado esquerdo. Aí eu fiz para um exemplo bacana aqui. Imagina uma família, um casal casado há 15, 20 anos. Eu agora vou analisar o patrimônio dele, julga comigo. Eles têm R$ 2.000 no bolso, tem 18 mil no banco, tem 30 mil em poupança, nenhum absurdo até aqui, né? Tem 20 mil emprestado a irmãos, parentes, amigos. Tem 2 veículozinhos velhos, 40 mil os dois. Tem residência de R$ 200.000 ainda financiada, mas a residência vale 200 hoje. Móveis e utensílios 50 mil, joias. Acabou de dar para a mulher, 20 anos de casado, um anel de brilhante. Então, o total do patrimônio dele é 365. Eu agora montei aqui uma hipótese, né? Se o cara tem dinheiro no bolso, dinheiro no banco, aplicado em poupança, emprestou para amigo, ele não pediu emprestado para fazer isso. É porque ele tinha dele. Então, eu considerei que isso é próprio. Caminha. Veículo. Veículo, normalmente, a gente dá um sinal e financia o resto, concorda? Então o veículo, parte já é dele, parte ele está pagando ainda. Financiamentos. Residência, a mesma coisa. Aqui é a entrada que ele deu e as parcelas que já pagou. 120 mil ele ainda está devendo para a Caixa Econômica Federal. Móveis e utensílios. A gente está sempre renovando, né? Sempre comprando uma televisão nova, um móvel novo, uma cadeira nova, uma geladeira nova. Então a gente tem sempre um pedaço que a gente já pagou e tem sempre um pedaço que a gente está pagando. Então dos 50 mil, metade ele já pagou. É o mais velhinho na casa. Metade ele acabou de comprar. Por último, joias, 365. Então perceba o seguinte, ele tem um patrimônio total de 365 e aqui não saiu o total, não, saiu, coloquei o total no próximo slide. E ele tem de capital próprio 195 e de capital de terceiro 170. Então, ele está altamente endividado, é quase a metade. Tá? Aí fiz um diagraminha para você comparar aqui. Né? O patrimônio dessa família é R$ 365 mil, o somatório dos bens e direitos. Eles têm de dívida 170, portanto, por diferença, eu sei o que essa família já poupou até esse instante, 195. Você pode fazer isso com a sua vida, com a sua conta pessoal hoje, ao acabar essa aula. Faz a relação de tudo que está no nome da sua família, o seu. Faça a relação, o levantamento de todas as dívidas. A diferença é o que vocês pouparam liquidamente ao longo da vida. A gente chama isso aqui em contabilidade de patrimônio bruto ou de ativo. A gente chama isso aqui de patrimônio líquido ou de situação líquida ou de capital próprio. A gente chama isso aqui de dívidas, de obrigações ou capital de terceiros. Esse lado direito aqui é o total de recursos que uma empresa obteve. Parte com seus sócios, parte com terceiros. E onde ela colocou esses recursos? Aqui, do lado esquerdo. Já vai aprendendo o seguinte, do ponto de vista material, concreto, não tem nada do lado direito. Está tudo do lado esquerdo. Certo? O capital do sócio,
que eles ganharam durante a vida, que se endividaram, está aqui, ó, espalhado aqui. Certo? O lado direito é só um registro histórico de como é que eu construí esse patrimônio aqui. Ah, porque eu poupei tanto ao longo da minha vida, ganhei, está aqui, ó, as sobras dos meus salários e me endividei de tanto. Perfeito? Vamos lá, queridos. Separei aqui uma questãozinha, agora de 2012, Fundação Carlos Chagas, prova de analista. Uma entidade com fins lucrativos iniciou suas atividades em 2 de fevereiro de 2011. Iniciou, hein? 650 mil reais ela tinha de ativos, correspondentes à integralização do capital do sócio. Então ela não tinha dívidas. No dia 2 ela começou a operar e não tinha dívidas. O ativo era igual ao PL, dívida zero. Isso no dia 2. No dia 31 de dezembro, o que aconteceu? Ela, em relação à situação original, ela dobrou a quantidade de ativo. E ela aumentou o seu PL em 60%, com lucro, certamente. Pergunta para você qual é o tamanho do passivo? Essa é a pergunta da prova. Fiz um desenho aqui para você. Ó. Situação de constituição. O ativo dela, bem mais direito, 650 mil. Igualzinho ao patrimônio líquido, ao capital dos sócios. Aliás, o patrimônio líquido era só a conta capital, 650 mil. No final do ano, os bens e direitos dobraram. 650 mil mais 100%, eles dobraram. Hein? Foi para 1.300.000. O patrimônio líquido, que era de 650, subiu 60%. 60% de 650, meus queridos, é 390. Portanto, o novo patrimônio líquido é quanto? 1.100.000, 1.040.000. Portanto, meus queridos, quem será o passivo vai ser o ativo menos o PL. 260 mil reais. Olha que questão moleza, só com os conceitos básicos de bens, direitos, obrigação e PL. Isso é exercitar a equação fundamental do patrimônio. Perfeito? E assim a gente encerrou a nossa primeira aula sobre patrimônio e resultado. Até a próxima aula, quando falaremos sobre resultado.